Desafio Code, dia 24 de dezembro, então vamos pro código. Primeiramente, né, véspera de Natal, época feliz, comes e bebes. Talvez vocês ouçam barulho aqui no fundo, pois eu não estou em casa e eu vim pra casa da minha mãe. E aqui é meio barulhento. Digamos que minha mãe é raiz, né? Tipo, fui nascido e criado na zona oeste do Rio. Tanto que, assim, um ponto, né, se considera na faculdade, eu já senti essa diferença, porque eu estudei na FRJ, então era todo dia mais de 2 horas de trânsito para ir, mais 2 horas de trânsito para voltar. Então, eu até falo que daria para fazer uma outra faculdade só no ônibus. E graças a Deus, trabalho de home office hoje, não tem mais nada desse sofrimento. Mas eu senti essa diferença cultural. Meus amigos da faculdade eram todos de vivência totalmente diferente da minha. Então, por exemplo, aqui no meu bairro, eu sempre fui mais o nerd, né? Porque sempre eu sou nerd, eu estudo o tempo todo, acho sempre, sei lá, que criança gosta de matemática, sabe? Então, acho que eu era criança esquisita nesse aspecto. Embora eu me estudasse bem, eu não era muito esquisito, não. Assim, eu era um nerd, mas eu jogava bola com o pessoal, tanto que eu tô com a blusinha do PSG aqui, eu gosto de futebol. Então eu jogava bola, me misturava. Mas ao mesmo tempo, eu também não era, digamos ali, o famoso cria, né? Eu não tinha aquele aspecto cria, nunca pintei meu cabelo, não mandava o nevô, e nem pros baile funk, né? Então, mas eu misturava bem, não era esquisito, não. Só que na faculdade, foi engraçado que no meio da faculdade o pessoal era muito mais quadrado que eu, entre aspas, assim. Então eu era meio que visto ali como o cria, sabe? Eu era o cara meio solto, assim. Então era engraçado isso, né? Então pela primeira vez eu tive essa experiência. E eu percebia que, assim, comparado aos meus amigos, né, na faculdade de computação, eu era muito mais solto. Eu falava mais, então eu sempre era visto ali no meio da galera como um cara de pau, entre aspas, assim. Mas é muito por causa dessa diferença cultural, né? Por exemplo, aqui na Zona Oeste é comum a gente ser mais folgado, entre aspas, assim, de chegar e falar mais as coisas, né? Falar mais alto. Enfim, não se importar muito, assim, né? Sei lá, de ser muito político, né? A gente fala as coisas aí na cara. Então assim, teve esse choque de cultura quando foi pra faculdade, que eu vi que o pessoal era bem mais polido, entre aspas, assim, né? Eu não sei o termo correto pra isso. Mas é isso. Talvez você ouça barulho aí no fundo, talvez a minha mãe me interrompa no meio da gravação pra perguntar se eu quero alguma coisa. Que é outra vantagem, quando você sai de casa e volta para casa dos teus pais, você é mimado 2 vezes mais. Então eu tô aproveitando isso, né? Claro. Ser tratado como um rei é bom de vez em quando. Então é isso aí. Mas vamos pro código agora. Minimum chance to make alternative binary string. Ok? Então ele quer saber o número mínimo de mudanças para tornar uma string binária alternativa. Chamar de alternativa, mas eu acho que não sei se tem uma tradução melhor. Mas bora ver aqui. Dado uma string S que contém apenas zeros e uns, em uma operação você pode mudar o 0 para um ou o contrário, ou de um para zero. Então a gente pode trocar, né, o bit binário. Então o que é zero pode mudar para um e o que é 1 a gente pode mudar para zero. A string é chamada alternativa se não tiver repetição consecutiva. Por exemplo, a string 010 é alternativa, enquanto a string 0100 não é, porque tem dois zeros consecutivos aqui. Então, ou seja, ele quer uma string que fica alternando os bits. Ou seja, ela é alternativa, descolada. E enquanto a string padrão, que seria a não alternativa ali, tem bits repetidos consecutivos. Então ele quer saber o menor número de mudanças de operações que eu possa fazer para transformar a string na alternativa. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Então o primeiro exemplo, mesmo que ele deu ali que não é alternativo, e é 0100, ele sabe que com uma operação a gente consegue transformá-la em alternativa, basta mudar o último bit. Aí vai ficar 0101. A string que já é alternativa não precisa fazer nada, então vai ser zero. E esse aqui é 2 porque eu vou pegar dois bits. Provavelmente eu posso pegar o primeiro e o terceiro, ou posso pegar o segundo e o quarto. Tanto faz. Tanto que ele falou aqui, né? Você precisa de duas operações, ou 0101 ou 1010. Então, beleza. É, esse problema, embora ele seja easy, eu achei ele muito interessante, assim, porque ele precisa de uma sacada. Porque qual é a intuitiva, qual é a primeira intuição que às vezes a pessoa vê? Eu tenho que transformar, né, numa string alternativa, então vou ver quais bits eu tenho que ficar mudando. E isso dá muitas possibilidades, né? Porque imagina que eu tenho, nesse caso aqui, né? Cadê? Não tem um exemplo aqui claro, mas imagina que, assim, se eu ver dois bits consecutivos, sei lá, 00, qual dos dois bits eu transformo em um? Vai depender do restante, né? Porque se tivesse um outro zero logo depois,
seria melhor eu transformar o do meio em um, porque já ficaria alternativo, do que transformar o primeiro. Então fica tendo muitas implicações, muitas consequências, você ficar tendo que simular qual que você vai mudar e talvez mudar de forma esperta. E isso transforma um problema difícil, assim, fica difícil se você for pensar em transformar a string, né, olhando ali os repetidos e tentando operar. E aí, qual é a sacada que você tem que ter para fazer transformar esse problema no easy? A string alternativa ela só tem duas possibilidades. Ou ela vai ser 01001 até acabar ali o tamanho da string, ou ela vai ser 10100 até acabar o tamanho da string. Você vai ter que ir para uma das duas. Então a gente sabe que o número de operações vai ser a diferença no número de bits diferente dessas strings soluções. Então, por exemplo, aqui, imagina que tem essa string aqui. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Tem essa string. E tem duas possibilidades. Ou ela vai ser isso, 01001, ou vai ser isso, né? Aí a sacada é a gente ver a diferença, né? A distância desses aqui, porque para transformar essa string nessa, é só ver quais são os bits que são diferentes. Então, por exemplo, iria mudar esse, aí esse aqui é diferente do terceiro desse, ia mudar esse e assim vai. Então aí a gente saberia quantos bits diferentes tem. E a mesma coisa para esse aqui. Então, como ele só pode ir para essa solução ou essa solução, a gente vai pegar aquela que tem menos diferença, né? Então, ou seja, eu preciso de menos operações para transformar ela numa string alternativa. E aí fica bem mais simples o problema. Então, uma vez que você já sabe já que só existem essas duas possibilidades de string alternativa, basta ver a diferença entre essas strings. Então, como é que eu pretendo aqui contar isso? A gente não precisa. Uma forma seria montar as strings. Então, monta a string de zeros e uns, e depois de uns e zeros, as duplas, até dar o tamanho da string. E aí eu calculo a diferença de cada um e retorno a menor. Poderia fazer isso, mas a gente não precisa montar a string, a gente já sabe como é que ela é. Então, então, por exemplo, se for zeros e uns assim, a gente sabe que na posição par, zero, na posição zero aqui vai ser zero. Aqui vai ser um, aqui vai ser zero, aqui vai ser um. Então a gente já sabe já pela posição qual vai ser o caractere quando ela começa com zero e mesma coisa para que começa com um. A gente sabe que se for numa posição ímpar, que, por exemplo, tem que ser zero. O, na posição par tem que ser um. E na posição ímpar tem que ser zero. E ao contrário aqui. Então, enfim, a gente só precisa saber pela posição. Aí não sei se vocês já viram, mas para saber se a posição é par ou ímpar, a gente pode pegar o resto da divisão por 2. Porque se divide por 2 é porque é par. Então, bora fazer aqui um contador aqui da diferença. Diff starts with 0 e diff starts with 1. Então, ele vai começar zerado. Então, a gente vai percorrer a string. Então, por exemplo, aqui. Vou percorrer a string aqui. Eu vou querer o índice, né? Porque eu preciso saber do índice para saber se deveria ser zero ou não. Então, em range, len s. E aí, qual é a ideia? Eu quero saber quais são quando a minha string é diferente, né, da string que começa com zero e quando é diferente da string que começa com um. Então, se a string que começa com zero e o i for par, é sinal que o bit tem que ser zero. Então, se o i for par aqui, por exemplo, o resto da divisão por 2 vai dar zero, e o si for 1, isso significa que a posição é par, ou seja, é o zero, 2, 4 e por aí vai. Então, se o S for 1 numa posição par, significa que ela está diferente da string que começa com zero. Então, a gente vai incrementar 1, a string começa com zero. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer aqui uma simulação para ficar mais palpável. Se fosse começar com zero, seria isso. E se fosse começar com 1, seria isso. O índice na posição zero, na posição 2, 4, por aí vai nas pares, vai ter que ser zero. Então, se na posição par, que deveria ser zero, o nosso S é 1, é sinal que está diferente, teria que fazer uma operação para corrigir. E por isso que a gente chega e soma a diferença aqui. E a mesma coisa, né? Tipo,
se ele aqui deveria ser ímpar, se for numa posição ímpar, que aí nesse caso da string começa com 0, deveria ser 1, e o nosso SI for 0, tem que lembrar que é um caractere aqui, né? Senão vai dar ruim. Opa. Nossa, botei um aqui nada a ver. Tá, show. Então, nesse caso, também a gente vai somar a diferença para a solução do zero. E a gente vai ter a ideia análoga para o diff1 aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Show. Então, só que nesse caso aqui, na posição 0 ele deveria ser 1. Então, ele vai ser diferente se o S for 0. É a mesma coisa aqui, na posição 1 ele deveria ser 0, então ele vai ser diferente se o S for 1. Então, se forem diferentes, a gente vai incrementando. Então, a gente já está calculando a diferença para a nossa solução alternativa começando com 0 e para a nossa solução alternativa começando com 1. E agora que já sabe todas essas diferenças, a gente pode retornar o menor entre eles. Então, return min. E eu acredito que isso aqui já passa. Vamos ver aqui. Ó, passou os 3 primeiros casos aqui, né? Deu 1, aqui deu 0. Pronto, e deu 2. Agora vou submeter para ver se passa em todos os casos. Passou, é isso aí. O problema, novamente, assim, embora ele seja easy, ele precisa dessa sacada. Porque se você ficar pensando em ver os consecutivos e eliminando, fica muitas alternativas, né? Então fica assim, fica muitas possibilidades. E aí o problema ficaria difícil. Mas uma vez que você pega, não, eu só tenho duas possibilidades. Ou ele vai ser 01001, 01001, ou vai ser 101000. E aí eu vejo a diferença entre cada um. Eu fiz desse jeito aqui sem precisar montar a string, acho que talvez fique mais difícil de entender, né? Mas o ideal, assim, se você quiser, você pode montar uma string. Eu montaria, pegaria o length ali, eu montaria a string de 0 e 1 e depois veria a diferença entre cada um e pegava a menor diferença. Isso aqui foi só que, olhando, é como se fosse aqui dizer que isso aqui seria equivalente a dizer que a string 0 aqui deveria ser 0 e que a string 1 aqui deveria ser 1, enfim. Então, mas é isso, galera. Espero ter curtido e até a próxima e Feliz Natal. Ah, e não se esqueça, tá, de compartilhar. Por favor, se inscreve no canal que você esteja vendo no YouTube. Tem vários outros exercícios. Isso aqui, eu já estou praticamente há um mês fazendo todo dia um exercício do Elite Code colocando aqui. Então, se você for ver no canal, no TikTok, a Elite Solve todos os canais. Lá tá todos os resultados que eu fiz já. Então tem uma série de exercícios lá. Incrivelmente, no mês que eu decidi começar a fazer isso, o Elite Code pegou leve na dificuldade dos problemas, então a maioria são fáceis, então se você está começando, acho que é um bom momento ali para poder ver os vários fáceis do mês e ir resolvendo um a um. Tem um rádio ou outro, mas é isso, cara, mas eu acho que isso vai mudar assim que começar ano que vem. Eu imagino que eles vão pegar um pouquinho mais pesado e talvez eu tenha que fazer umas explicações mais robustas aqui. Mas é isso aí, galera. Aí até a próxima. Valeu.